Olá pessoal, seja muito bem-vindo aqui ao canal. Hoje nós vamos abordar um assunto fundamental que nós devemos prestar atenção na unidade de terapia intensiva, que é a avaliação das pupilas dos pacientes a cada 2 horas. Qual será a importância de verificarmos certinhos no horário e registrar? Vamos falar sobre isso hoje, mas antes, roda a vinheta. Eu me chamo Jaques Lotucci, para quem não me conhece, sou técnica de enfermagem e gostaria de convidar para se inscrever aqui no canal e ficar por dentro de tudo que rola por aqui. Se você é estudante de enfermagem do curso técnico ou já atua na área, eu quero fazer uma chamada para você. Eu te convido a ficar até o final desse vídeo, porque eu tenho certeza que o conhecimento que você vai adquirir aqui, se você ainda não tem, vai ser de grande valia. Por que verificar as pupilas dos pacientes que estão na UTI a cada 2 horas? Nós temos o nosso balanço hídrico para registrar tudo que entra no paciente, tudo que sai, o estado de consciência e também as pupilas. Na UTI, o estado neurológico do paciente ele pode mudar muito rapidamente. As alterações pupilares elas podem ser os primeiros sinais de deterioração neurológica. É sério, como em casos de AVC, de TCE, de hipertensão intracraniana, uso de sedativos ou drogas vasoativas. Verificar as pupilas a cada 2 horas vai permitir que você identifique precocemente alterações neurológicas, vai intervir com rapidez e vai monitorar os efeitos dos medicamentos. Sim, porque alguns medicamentos eles podem também causar alterações nas pupilas. E também algo muito importante, você vai evitar omissões durante a sua rotina de trabalho. Sabe quando você não sabe fazer uma coisa direito e acha que aquilo lá que está escrito é só para você marcar um xizinho, como que está a pupila, que não vai fazer diferença nenhuma? Aí que está o grande perigo. Se você não sabe avaliar a pupila e você marca qualquer coisa ali, você está sendo omisso às coisas que estão acontecendo com o paciente que está sob a sua responsabilidade. Por isso que é muito importante nós sabermos o porquê nós estamos fazendo as coisas. Não é apenas porque está escrito que nós precisamos fazer sem entender o motivo. Por isso que esse vídeo, o intuito hoje, realmente é alertar os técnicos de enfermagem. Porque eu sei que no curso a gente vê muito rapidamente tudo isso. E às vezes tem técnicos que trabalham em clínicas que não costumam ver esse tipo de coisa que tem na UTI. E quando se depara com o atendimento na UTI, fica perdido e não sabe por que a gente precisa fazer as coisas. Então agora eu vou falar para você o tipo das pupilas e o que cada uma delas significam. Antes de mais nada, eu quero explicar para vocês que para quem ainda não sabe, não entendeu do que eu estou falando, as pupilas são aquela partezinha preta que fica lá no meio do olho, tá? A menina dos olhos, como alguns antigos falavam, né? E alguns poetas descreviam nas suas poesias. Então, a menina do olho são as pupilas. Então, elas têm algumas especificações para a gente poder classificar elas. E nós precisamos verificar o tamanho das pupilas, a simetria delas e a reatividade da luz. Também quero ressaltar aqui que alguns pacientes, você vai ver que quando você abrir os olhos do paciente para verificar, ele pode ter alguma condição à parte. Esse paciente ele pode ser monoocular, ou seja, ele vai ter só uma pupila porque o outro olho dele não vai ter. No caso, quando acontece algum acidente e a pessoa perde a visão, é importante descrever tudo no prontuário lá, nas suas anotações mesmo. Como é que você identifica essa avaliação da pupila? Porque no caso vai ter só uma pupila para você avaliar. Então eu vou falar para você agora os principais tipos das pupilas. As pupilas, o normal é elas serem isocóricas e fotorreagentes. Isocóricas é quando uma pupila é do mesmo tamanho da outra e elas não são nem grandes e nem pequenininhas, elas são um tamanho médio e quando bate a luz elas se contraem, sabe? É a fotorreação que nós falamos.
Temos um outro tipo também, que é a anisocoria, que é quando uma pupila ela é maior do que a outra. Ou seja, uma está um pouquinho maior e a outra está um pouquinho menor. E nem sempre ela vai ter a fotorreação. É importante dizer também que algumas pessoas elas apresentam anisocoria fisiológica, ou seja, elas já nasceram com a pupila assim. Discretamente assim a gente percebe que uma pupila ela é um pouquinho maior e a outra é um pouquinho menor. Nesse caso, eu tenho as minhas pupilas anisocóricas de nascimento, né? Anisocoria fisiológica. Eu vou dar um tempinho aqui no vídeo, pode pausar o vídeo e vai lá no espelho ver como são as suas pupilas. Nada melhor do que nós vermos na prática as pupilas. Veja se as suas pupilas são do mesmo tamanho e se quando você abre, elas se contraem com a luz. Agora que você já conseguiu ver as suas próprias pupilas, você vai conseguir entender um pouco melhor o vídeo de hoje. Vamos a outro tipo então, que é a midríase. O nome é meio estranho, né? Mas a midríase são as pupilas muito dilatadas, ou seja, aquele preto do meio do olho, ele fica maior, ele fica mais aberto. Isso se chama midríase, ou seja, as duas pupilas estão do mesmo tamanho, estão aumentadas. E por que isso acontece? Isso pode indicar o aumento da pressão intracraniana, é sério. Pode também indicar o uso de drogas medicamentosas, como a adrenalina, que é usada na UTI, ou até mesmo a morte cerebral em alguns casos. Também é comum a gente ver as pupilas dilatadas quando os pacientes vão a óbito. E o outro tipo que nós classificamos as pupilas são miose, as pupilas mióticas. Então as maiores são midríase e as menores são as mióticas, que são as pupilas bem pequenininhas, como se fosse um pinguinho de caneta lá no meio do olho, que as pupilas estão mais contraídas, então elas ficam menores. Isso também pode acontecer quando o paciente está usando medicamentos que fazem ela contrair, por exemplo, os opioides, que são os sedativos. Na UTI é muito utilizado, por intoxicação também, ou ainda lesão do tronco encefálico, também é muito sério. Então vou exemplificar para vocês na rotina da UTI como é que tudo isso acontece. Por exemplo, às 8 horas da manhã eu vou lá verificar os sinais do seu João e vou verificar as pupilas dele. O ideal é que tenha uma lanterna para verificar, mas a gente dá um jeitinho e acaba usando a lanterna do celular mesmo, por mais que não possa, mas assim a gente consegue verificar melhor as pupilas. Então, com uma mão você vai abrir os dois olhos juntos e vai colocar a luz no olho do paciente assim. E você vai ver, por exemplo, digamos que às 8 horas da manhã as pupilas do seu João estão as duas do mesmo tamanho e elas têm fotorreação. Então elas estão isocóricas e fotorreagentes. Ok, às 10 horas eu vou fazer a mesma coisa. Vou lá verificar com a lanterninha. Digamos que uma pupila do seu João ela tá maior e a outra menor. Elas têm fotorreação, mas uma tá maior que a outra. O que eu devo fazer? Comunicar imediatamente o enfermeiro do plantão responsável pelo paciente junto com você para ele chamar o médico para vir avaliar esse paciente. Porque pode estar acontecendo um sangramento lá na cabeça do seu João, um AVC, e isso é muito grave e precisamos agir muito rápido. Se for o caso, o médico vai pedir uma tomografia de emergência para o paciente, para ver o que pode ser feito. Então, é assim que nós devemos conduzir durante o plantão, verificar a cada 2 horas. Se a gente deixa um horário sem ver e registra lá como estava anteriormente, isso é omissão e é muito grave. Então, pessoal, não se compliquem. Verifique bem certinho, registra no prontuário, registra lá na sua anotação de enfermagem como que estava a pupila. Se você chamou o enfermeiro, você coloca lá escrito também qual foi a conduta do médico, isso tudo para se respaldar depois. Porque não adianta a gente só fazer as coisas e não registrar também nas anotações, ok? E só mais uma coisinha para lembrar, gente, não é só dar uma pupila diferente da outra que você vai chamar o enfermeiro. Se as pupilas estão mióticas, chama o enfermeiro. Se elas estão midriáticas, chama o enfermeiro. Tá bom? Não é só quando uma está maior que a outra. Qualquer alteração é de fundamental importância que seja reportado ao enfermeiro.
O normal de nós aceitarmos no paciente são as pupilas isocóricas fotorreagentes. Qualquer tipo diferente disso pode estar acontecendo alguma coisa neurológica com esse paciente e precisamos saber o que é. E se não sabemos, chama alguém com mais experiência para verificar junto com você e chamar o médico, chamar o enfermeiro para saber o que fazer, tá? Se você trabalha na UTI, fique muito atento porque os olhos falam. Se o paciente está na UTI, ele está lá porque ele precisa e pode ter uma mudança da gravidade do paciente a qualquer momento. E você é o elo mais próximo. Então relate tudo o que está acontecendo com o seu paciente durante o plantão. Nós, técnicos de enfermagem, temos papel essencial em todos os cuidados que envolvem o paciente. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, envia esse vídeo para o seu colega de curso técnico, para o seu colega de plantão. Não fique desesperado achando que tem muita coisa para você aprender e você não vai dar conta, porque você dá conta sim. Me acompanhe aqui no canal que você vai ter um embasamento prático muito bom e muito rico para quando você chegar na UTI você não passar nenhum perrengue, tá bom? Conte sempre comigo. Se tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu vou fazer o possível para responder. Se eu não souber, eu vou atrás. Um beijo, gente. Fique com Deus. Até o próximo vídeo.